Olá, falaremos sobre a utilização de dados de sensoriamento remoto na análise do uso da terra e temperatura da superfície na cidade de Manacapuru. Quem vos apresenta agora é Edinaldo Ferreira, com meus colegas também Matheus Bertolino e Eduardo Lindoso. Iniciemos com alguns pensamentos de alguns autores que a gente usou na nossa bibliografia. O clima influencia o homem de diversas maneiras, e o homem também influencia o clima através de suas atividades antrópicas. Nos últimos anos, o clima vem sendo objeto de estudos em várias partes do mundo, sobretudo o clima urbano. A associação de atividades urbanas com a atual forma de uso e ocupação de terra provoca alterações nos processos dinâmicos de atmosfera e, consequentemente, nos elementos climáticos. É uma realidade muito clara e aparente no município ao qual é objeto do nosso estudo, que é Manacapuru. A proximidade da mancha urbana com a rede hidrográfica e da floresta, a densidade construtiva e o emprego de materiais construtivos inadequados devem ser levados em consideração para a compreensão da espacialização das denominadas ilhas de calor e frescor no ambiente urbano. Isso influencia diretamente a temperatura desse município, que também é um eixo metropolitano de Manaus, capital do Amazonas. Com o avanço da informática e o crescimento do emprego de seus recursos na pesquisa geográfica, o sensoramento remoto se destaca nos estudos ambientais, objeto este que é tema principal do nosso estudo. A utilização de imagens de satélite evoluiu significativamente nas últimas décadas, nos estudos que envolvem esta temática, principalmente no que se refere ao mapeamento sistemático. Isso, inclusive, é usado em todos os objetos de estudo, não só na parte geográfica, como também na parte armamentista, defesa, inclusive saúde. Nossos objetivos foram divididos em geral e específico. Os específicos foram três. O geral é analisar, a partir de dados de sensoriamento remoto, a realização entre o uso e cobertura da terra e sua influência na temperatura da superfície e no índice de vegetação de diferença normalizada da cidade de Manacapuru. Os específicos são caracterizar e mapear os diferentes tipos de uso da terra, mapear a temperatura da superfície do índice de vegetação da diferença normalizada e analisar a influência do uso da terra na temperatura da superfície e do índice de vegetação da área urbana de Manacapuru. Como vocês podem ver nesse mapa, aí está Manacapuru. Essa parte pontilhada vermelha é o perímetro urbano dela. E vale ressaltar que, de acordo com a classificação da rede urbana do estado do Amazonas, feita por Choi Oliveira, Manacapuru classifica-se como cidade média, com função de intermediária, ou seja, pela proximidade que tem com a metrópole de Manaus, principalmente pela ligação rodoviária através da M070, ela exerce função de intermédia entre as demais cidades da rede urbana, com Manaus abastece e é abastecida pela capital. Manacapuru possui intensa dinâmica comercial, é produtora de cerâmicas, de frutas e verduras, além de ser um importante entreposto para os municípios vizinhos, articulando a relação com Manaus. No porto da cidade ainda se encontram frigoríficos de peixe que exportam seus produtos para todo o Brasil. Agora passo a palavra para o nosso colega Matheus Bertolino. Olá, eu me chamo Matheus Bertolino Pereira e vou dar continuidade na apresentação. O presente trabalho está embasado, teoricamente, pelos seguintes autores ilustrados na tela. Além destes, eh, o trabalho também usou dados, né, do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, do Serviço Geológico Americano, SGS, e também dados do Mapa Biomas. Os dados foram analisados através do Sistema de Informações Geográficas, o SIG. FITS 2008 ele vai conceituar que o Sistema de Informação Geográfica ele é constituído por um conjunto de programas computacionais, no qual vai integrar dados, equipamentos e pessoas, né, com o objetivo de armazenar, recuperar e manipular, visualizar e analisar dados espacialmente. Utilizou-se também o sensoramento remoto, né? Aqui nós trouxemos dois conceitos de autores diferentes. Então, o primeiro, Florenzano diz que o termo sensoramento refere-se à obtenção dos dados, e o remoto, que significa distante, é utilizado para obtenção feita à distância. Menezes e Almeida vão definir que o sensoramento remoto é uma técnica de obtenção de imagens de objetos superficiais da Terra, sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e a superfície terrestre.
Foi feito também a análise do índice de vegetação diferencial normalizada da cidade de Maracapuru, conhecido no meio acadêmico como NDVI, pela sigla NDVI. Então, os professores Aleixo e Silva Neto, 2019, vão dizer que o NDVI consiste no produto cartográfico produzido a partir de uma técnica para se estabelecer os níveis de reflectância. Então, esses níveis de reflectância da vegetação, eles são quantificados aí, vão de -1 até 1. Então, quanto mais próximo de 1, vai indicar a presença de vegetação densa, né? Quanto mais próximo do verde. E quanto mais distante do 1, aproximando-nos ali do 1 negativo, vai indicar pouca vegetação ou até mesmo vegetação. Ausência de vegetação, desculpa. Os dados desse trabalho foram processados no software QGIS, então nós utilizamos para o processamento das imagens e alguns dados desse trabalho o software QGIS versão 3.16 Hanover, né? Então, nós utilizamos esse programa pelo fato de ser um programa de fácil acesso, né? De ser também de código livre, aberto, que está disponível na internet para qualquer pessoa fazer o download e usar gratuitamente. Os procedimentos metodológicos desse trabalho, eles se dividiram basicamente em quatro principais etapas. Então, a primeira etapa consistiu ali no levantamento bibliográfico, a segunda etapa na aquisição de dados, então, por exemplo, download das imagens satélite, dados do mapiomas. A terceira etapa consistiu ali no levantamento de informações meteorológicas, né, do INMET. E a quarta etapa foi justamente a junção final, né, a confecção do trabalho final. Uso e cobertura da terra. Então, o uso e cobertura da terra, ele originou-se a partir dos dados do mapa biomas. Então, esses dados eles foram baixados através da plataforma Google Earth Engine. Então, foi feito o dado raster da imagem, né, contendo os dados. Essa imagem ela foi recortada pelo vetor para a área urbana do município, pelo perímetro urbano do município, que está indicado nesse traçado pontilhado aí de vermelho. E posteriormente, no próprio QGIS, foi reclassificado com essas cores, né, os códigos e classes de cores disponibilizadas pelo próprio mapa Biomas. A temperatura da superfície e o NDVI, eles foram feitos a partir das imagens satélite Landsat 8. Então, aqui está a característica das bandas da imagem satélite Landsat 8. Aqui está as características da banda 1, a banda 11, mas utilizou-se apenas a banda 10 para a temperatura de superfície e as bandas 4 e 5 para o NDVI, ambas da órbita ponto 23162, que corresponde à área de estudo, também com data de passagem no dia 26 de 8 de 2021. Essas imagens, né, do satélite Landsat 8, tanto de temperatura de superfície quanto NDVI, mais especificamente as bandas 4, 5 e 10, né, do Landsat 8, quando baixado diretamente do site da USGS, essas imagens elas vêm com a projeção TM projetadas para o hemisfério norte do globo. Então é preciso fazer a reprojeção dessas imagens. Então, foi feito o download dessa imagem, depois nós descompactamos essas imagens e no software QGIS nós fizemos a reprojeção dessas imagens para a zona UTM-20 Sul, que corresponde à área de estudo. Então, aqui nessa imagem nós podemos ver ó, a zona UTM, órbita e ponto, que corresponde à área de estudo, que são as órbitas ponto 23262, 23162, 23163, mas que somente a órbita ponto 23162 já é o suficiente para cobrir ali toda a cidade de Manacapuru, né? No caso, a área urbana. Temperatura de superfície. Para a estimativa da temperatura de superfície, seguiu-se o procedimento proposto pelo próprio SGS, né, qual ele vai disponibilizar as equações, que foram também a metodologia utilizada no trabalho de Coelho e Correia, no qual esse trabalho foi embasado. Então, a imagem da banda 10 foi recortada pelo vetor e salva como banda 10, para posteriormente ser aqui inserida as equações 1 e 2, né, que estão ilustradas na tela, que corresponde à equação aos elementos e valores da forma de conversão para a radiância, e a equação 2, elementos e valores da constante de calibração, ambas extraídas do metadado da imagem Landsat 8, né, da banda 10. Então, aqui na prática, nós podemos ver que nesse print, através desse print do software QGIS, a inserção conjunta das equações 1 e 2.
Então, a partir dessa calculadora, o algoritmo do programa vai gerar o resultado fim que nós vamos ver posteriormente. Para o NDVI foi feito também um processo parecido. Então, além do procedimento proposto pelo SGS, utilizou a metodologia dos trabalhos dos professores Aleixo e Silva Neto, que fizeram um trabalho parecido, na qual, no processamento, né, do QGIS, a banda 4 e 5 foi recortada pelo vetor e salva para posteriormente ser inserida a fórmula de NDVI, onde NDVI é igual a banda 5 menos a banda 4, dividido pela banda 5 mais a banda 4. E esse processo aqui na prática, no print aqui, onde é feita a inserção da calculadora raster do QGIS, o algoritmo do programa também vai gerar o resultado final que nós vamos ver daqui a pouco. Condições do tempo na data das imagens. Então, é importante esse processo aqui, essa etapa do trabalho, porque as condições ambientais e climáticas elas vão interferir na temperatura da superfície, né, transformando em pouco tempo os dados da imagem obtida na faixa termal. Uma imagem tomada em um dia com pouca insolação, por exemplo, as superfícies dos materiais terão temperatura mais baixas e emitirão intensidade menores de energia radiante se for comparado com um dia de alta insolação. Além desses, o Menezes e Almeida, eles conceituam que o aquecimento solar sobre os materiais também é outro fator que pode influenciar nos dados das imagens termais. Então, partindo desse pressuposto, de acordo com a estação meteorológica automática lá de Manacapuru, que está localizada na Universidade Estadual do Amazonas, na UEA, o campus da Universidade Estadual do Amazonas, que está localizado lá no bairro São José de Manacapuru. Essa estação ela registrou no dia 26/8, que corresponde à data da imagem termal, não houve nenhum milímetro de precipitação, ou seja, não choveu nessa data. E também o dia que antecedeu essa data, o dia 25/8, não houve chuva. Então, nos dias 25 e 26/8 de 2021, não houve chuva registrada nessa estação. A estação também registrou por esse dia médias de 60% de umidade relativa do ar e 30,1 graus de temperatura. Então, após todo esse processo, né, de aquisição de dados, de levantamento de dados, de tabulação desses dados, de processamento de imagens, no QGIS, nós podemos chegar nesses resultados. Então, aqui nessa figura, nessa imagem, nós podemos ver, né, que a cidade de Maracapuru é, predomina ali a construção, né? A densidade construtiva ela é alta, então podemos ver também que as áreas ali com, com, com vegetação elas são menores, né? Então esses dados aqui eles foram originados a partir dos dados do mapa Biomas para o ano 2020, no ano 2020. Aqui a temperatura da superfície da cidade, que foi originada a partir da imagem satélite Landsat 8, também, né, do, do dia 26/8, mostrou que as áreas com maior temperatura, com temperatura mais elevada, foram justamente essas áreas com densidade construtiva, né? Então, a gente pode perceber que aí dos transectos A, B, C, D, então na interseção desses transectos, que corresponde ao centro da cidade, onde tem a maior densidade construtiva, as temperaturas foram igual ou superior a 33 graus. E as temperaturas mais baixas foram justamente as áreas com presença de vegetação. Aqui no NDVI da cidade, a gente pode ver também, nós podemos ver também que a cidade, em sua maior parte, predomina as áreas construtivas. E as áreas que chegam próximo a 1 de NDVI, que está ali próximo do transecto C, são menores, né? Então, a cidade demonstra ser pouco arborizada. Aqui nessa última imagem, nós fizemos a relação entre o uso e a cobertura da terra, a temperatura da superfície e o NDVI da cidade de Manacapuru. Então, aqui nessa imagem, né, de acordo com essa imagem, com esse resultado, nós podemos perceber que as temperaturas mais elevadas foram justamente as áreas com maior
presença construtiva, e as áreas com temperatura mais baixas foram as áreas com a presença de vegetação. Nesse caso, nós podemos observar na imagem ao lado da figura 1, próximo do transecto C, né, onde aparece ali uma área com vegetação, onde as temperaturas chegaram ali próximo de 24 graus, 26 graus. E, pelo contrário, na interseção desses transectos, que corresponde à área central da cidade ali, de alta densidade construtiva, as temperaturas foram igual ou superior a 33 graus, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a, a vegetação dentro do perímetro urbano, dentro das cidades, elas são de fundamental importância, tendo em vista que vão proporcionar ali uma temperatura mais, eh, digamos que vai proporcionar, na realidade, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? As pessoas vão se sentir mais confortáveis. Então, eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Lindoso, que vai continuar a apresentação, né, e vai fazer as considerações finais do trabalho. Obrigado. Olá, senhores. Meu nome é Eduardo Lindoso. Irei dar continuidade nas considerações finais. O presente trabalho mostrou que a cidade de Manacapuru, na sua área central, possui uma maior densidade construtiva ali na área central e também apresentou temperaturas mais elevadas do que o resto da cidade, e seu NDVI com valores menores que 0,24. Isso indica também a ausência e a pouca vegetação no local. Só que algumas áreas com presença de vegetação arbórea, ali próximo do transecto C, por exemplo, apresentou valores de NDVI próximos a 1, ali 0,53, próximo a 1, e também apresentou menores valores de temperatura superficial. Isso implica que? Isso implica que a arborização ela tem um papel importantíssimo para amenizar a temperatura das cidades, porque não somente ali ela impede que o calor chegue até a superfície, mas ele também intercepta grande parte da radiação emitida pelo Sol. Isso proporciona um fenômeno chamado ilha de frescor dentro do ambiente urbano, dentro da própria cidade. Mas, por outro lado, essa retirada dessa vegetação ele intensifica as ilhas de calor, ele aumenta a temperatura das cidades. E o que podemos concluir com isso é que o clima urbano ele tem que ser levado em consideração na hora do planejamento das cidades. Por quê? Porque não somente ele interfere direto e indiretamente ali na parte do conforto térmico, mas também na saúde e bem-estar das pessoas. Ele também objetiva a produção e a reprodução do espaço urbano, com atenção e especial qualidade na ambiental e também na vida da sua população. Esse foi o presente trabalho, essas são as referências e muito obrigado.